Eu estava no meio de uma correção de prova quando o celular vibrou 3 vezes seguidas. Não era ligação, era mensagem. Da minha vizinha do andar de baixo, a dona Conceição, que raramente me mandava mensagem sobre qualquer coisa que não fosse reclamação do barulho do meu cachorro. Abri com um dedo só, sem tirar os olhos das redações empilhadas na mesa. Tem uma moça aqui no prédio com mala grande dizendo que vai morar no seu apartamento. O porteiro deixou ela entrar porque ela tem chave. Você sabe disso? Eu li 2 vezes. Depois li uma terceira. Fui até a porta do meu escritório, que é o quarto menor do apartamento, e fiquei olhando para o corredor por alguns segundos, tentando entender se eu tinha lido errado. Não tinha. Voltei ao celular, digitei para a dona Conceição que eu já estava verificando e liguei imediatamente para o meu marido. Caiu na caixa postal no primeiro toque. Tentei de novo. Caixa postal outra vez. Peguei minha chave, saí com a mesma roupa que estava, calça de moletom e camiseta de manga comprida que eu uso quando fico em casa corrigindo o trabalho dos alunos e fui até a sala. A sala estava do jeito que eu tinha deixado de manhã. A cozinha também. Fui até o quarto de hóspedes, que a gente usa para guardar as malas que não cabem no armário e uma estante de livros que o meu marido não quis jogar fora e a porta estava fechada. Bati 2 vezes. Ninguém respondeu. Abri. Tinha uma mochila grande em cima da cama e um casaco dobrado na cadeira ao lado. A janela estava entreaberta. E o cheiro de um perfume que não era meu, não era do meu marido, estava no ar como se a pessoa já tivesse ficado ali tempo suficiente para deixar rastro. Fechei a porta devagar, fui até o banheiro de hóspedes e a escova de dente já estava no suporte. Sentei na beirada da banheira por uns 2 minutos sem fazer nada, só respirando. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou professora de língua portuguesa há 16 anos, e aquele era o apartamento que eu comprei com o dinheiro que eu juntei durante 12 anos de trabalho. Metade do valor era meu, a outra metade a gente tinha financiado junto. Mas a entrada, o dinheiro que garantiu que a gente não perdesse o apartamento para outra família na fila de espera, esse dinheiro era meu, eu sabia disso. E nunca precisei lembrar ninguém disso porque nunca tinha precisado antes. Voltei para a sala e esperei. Não precisei esperar muito. Uns 20 minutos depois, ouvi a chave na porta. Entrou uma menina de uns 22, 23 anos, cabelo preso, tênis novo, aquela expressão de quem acabou de chegar de viagem longa e está aliviada por ter chegado. Ela me viu sentada no sofá e parou. Oi? Ela disse. Você é a Renata? Sou, eu disse. E você é quem? Ela piscou um pouco, como se a pergunta fosse estranha. Sou a Camila, sobrinha da sua sogra. Ela não te falou? Eu fiquei olhando para ela por um tempo que foi longo o suficiente para ser desconfortável para as duas. Não, eu disse. Ela não me falou nada. Camila abriu a boca, fechou, olhou para o lado como se estivesse procurando alguma coisa no ar que explicasse a situação, e então disse que ia ligar para a minha sogra. Eu disse que ia ligar também. Peguei o celular, fui para o meu quarto, fechei a porta e discou para o número da minha sogra que eu tinha salvo com o nome dela, simplesmente o nome dela, sem nenhum apelido carinhoso porque a gente nunca teve esse tipo de relação. Ela atendeu no segundo toque. Renata, a Camila chegou bem? Tem uma coisa que eu aprendi com 16 anos de sala de aula. Quando você vai confrontar alguém, o tom de voz importa mais do que as palavras. Eu fechei o olho por um segundo, respirei fundo pelo nariz e quando abri a boca a minha voz saiu calma como água parada. Ela chegou, eu disse. O que eu preciso entender é como ela tem chave do meu apartamento e por que você não me perguntou antes de tomar essa decisão. Silêncio por uns 3 segundos. Mas eu pensei que o Fábio tinha falado com você. O Fábio não falou nada comigo. Ai, Renata, a Camila está numa situação muito difícil. Ela veio de Goiânia para fazer uma especialização aqui, não tem onde ficar. A pensão que ela ia ficar caiu fora na última hora. E o apartamento de vocês tem aquele quarto que fica vazio. Esse quarto não fica vazio, eu disse. Eu uso esse quarto para trabalhar. Mas você tem o escritório. Eu tenho um cômodo menor que eu uso como escritório. O quarto de hóspedes eu uso quando preciso de mais espaço. Mas isso não é o ponto. Renata, é temporário. Só enquanto ela não encontra um lugar.
O ponto, eu repeti, um pouco mais devagar, é que essa é a minha casa, e você instalou uma pessoa aqui sem me perguntar. Não é sobre a Camila. É sobre você ter tomado uma decisão no meu apartamento como se ele fosse seu. Ela ficou quieta de um jeito que eu já conhecia. Não era o silêncio de quem está pensando, era o silêncio de quem está reorganizando os argumentos. Você está exagerando, ela disse. É família. Desliguei. Não porque estava com raiva demais para continuar, mas porque não tinha mais nada a dizer para ela naquele momento. Fiquei sentada na cama por uns 10 minutos, olhando para a parede, organizando o que eu sabia. A minha sogra tinha uma casa. Não um apartamento pequeno como o meu. Uma casa de 2 andares, 4 quartos, no bairro onde ela morou a vida toda. 2 dos filhos tinham saído de casa. Restou ela, o marido, e 2 quartos vazios. 2. Eu sabia disso porque a gente tinha passado o Natal lá 2 anos atrás e eu tinha dormido num desses quartos. A cama era boa, tinha armário, tinha banheiro próprio. Ela tinha espaço de sobra para colocar a sobrinha. Escolheu não colocar lá. Escolheu colocar aqui. E eu precisava entender por que antes de fazer qualquer coisa. Quando o meu marido finalmente ligou de volta, 3 horas depois, eu já tinha corrigido o resto das provas, lavado a louça do jantar que eu tinha feito só para mim porque a Camila tinha saído sem dizer nada e estava na cama lendo quando o celular tocou. Renata, me deixa explicar. Fábio, eu disse, marcando cada sílaba. Você sabia? Pausa. Minha mãe me falou semana passada. E você não me contou. Eu ia falar, só que você ia falar e decidiu não falar. Não é assim. É exatamente assim. Fechei o livro. Você sabia há uma semana que sua mãe ia instalar alguém aqui dentro, e você ficou quieto. Isso não é esquecer de falar. Isso é escolher não falar. Ele ficou quieto por um momento. Ela está numa situação difícil, Renata. A Camila é uma menina boa. Eu não estou falando da Camila, eu disse, pela segunda vez naquele dia. Estou falando de você. Estou falando da sua mãe. Estou falando de uma decisão que foi tomada sobre a minha casa sem que ninguém me perguntasse nada. Nossa casa. Você tem certeza que quer usar esse argumento agora? Silêncio de novo. Olha, ele disse, com aquele tom de quem está tentando desescalar uma situação sem necessariamente resolver nada, que era o tom que ele usava quando não queria enfrentar o problema de verdade. Ela fica só uns 3 meses, até ela se organizar. Depois a gente retoma a rotina normal. 3 meses você combinou com quem? Com minha mãe. Com a sua mãe, não comigo. Eu desliguei pela segunda vez naquele dia. Não dormi bem. Não porque estava chorando ou em pânico, estava pensando. Quando eu não consigo dormir porque estou pensando, eu fico quieta de costas olhando para o teto e organizo o que sei da mesma forma que organizo uma aula. O que é fato, o que é interpretação, o que eu preciso descobrir ainda. E o que eu vou fazer com tudo isso? Fato. Minha sogra tinha espaço na casa dela para receber a Camila. Ela escolheu não fazer isso. Fato. Meu marido soube com 1 semana de antecedência e ficou quieto. Não foi falta de tempo. Foi uma escolha. Fato. A Camila tinha chave do meu apartamento. Isso significa que alguém providenciou uma cópia. Ou meu marido, ou minha sogra com uma cópia que eles tinham reserva. De qualquer forma, alguém deu acesso ao meu apartamento para uma terceira pessoa sem me consultar. Interpretação que eu estava tentando não deixar virar certeza ainda. Isso tinha sido feito assim de propósito, não porque ninguém pensou em me perguntar, mas porque alguém calculou que era mais fácil me apresentar o fato consumado do que pedir permissão e arriscar um não. O que eu precisava descobrir, até onde ia o planejamento disso? O que eu ia fazer, ainda estava decidindo. De manhã, quando eu saí para a escola, a Camila estava na cozinha fazendo café. Ela me deu um sorriso meio torto, de quem não sabe bem como se posicionar, e disse, bom dia. Eu disse bom dia de volta, peguei minha bolsa e saí. No caminho para a escola, eu liguei para a minha amiga Patrícia, que é advogada e que eu conheço desde a faculdade, não para pedir conselho jurídico naquele momento, só para falar com alguém que eu sabia que ia me ouvir sem tomar partido por nenhum dos lados até entender a situação toda. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por uns 5 segundos. Você quer minha opinião de amiga ou de advogada?
As duas. De amiga. O problema não é a menina. O problema é o padrão. Isso não surgiu do nada. Ela tinha razão. Não tinha surgido do nada. Eram pequenas coisas que eu tinha deixado passar porque cada uma delas, sozinha, parecia pequena demais para virar um conflito. A sogra que aparecia sem avisar e reorganizava minha geladeira para ajudar, o meu marido que concordava com as sugestões dela sobre onde eu devia colocar a estante, sobre como eu devia organizar o guarda-roupa, sobre qual dia era melhor para receber visita, as opiniões dela sobre as minhas escolhas de decoração que chegavam filtradas pela boca do meu marido como se fossem ideias dele. Pequenas coisas. Mas padrões são feitos de pequenas coisas. De advogada, Patrícia continuou: você tem direitos claros aqui. Esse apartamento está no seu nome também. Ninguém pode instalar um terceiro sem o consentimento de ambos os titulares. Se você quiser, tem caminho jurídico. Ainda não, eu disse, mas me explica como funciona esse caminho, só para eu saber que ele existe. Ela explicou. Eu ouvi com atenção, como ouço quando estou aprendendo algo novo que pode ser útil mais tarde, e agradeci antes de desligar. As aulas daquele dia foram normais. Eu entro na sala de aula e alguma coisa muda em mim automaticamente, como se houvesse um interruptor. Os problemas ficam do lado de fora. Dentro, sou professora. É a única separação limpa que a minha vida tem. E eu cuido dela com cuidado. Mas quando o último sinal tocou e eu fui para a sala dos professores, eu estava no meio de uma correção de prova quando o celular vibrou 3 vezes seguidas. Não era ligação, era mensagem. Da minha vizinha do andar de baixo, a dona Conceição, que raramente me mandava mensagem sobre qualquer coisa que não fosse reclamação do barulho do meu cachorro. Abri com um dedo só, sem tirar os olhos das redações empilhadas na mesa. Tem uma moça aqui no prédio com mala grande dizendo que vai morar no seu apartamento. O porteiro deixou ela entrar porque ela tem chave. Você sabe disso? Eu li 2 vezes. Depois li uma terceira. Fui até a porta do meu escritório, que é o quarto menor do apartamento, e fiquei olhando para o corredor por alguns segundos, tentando entender se eu tinha lido errado. Não tinha. Voltei ao celular, digitei para a dona Conceição, que eu já estava verificando, e liguei imediatamente para o meu marido. Caiu na caixa postal no primeiro toque. Tentei de novo. Caixa postal outra vez. Peguei minha chave, saí com a mesma roupa que estava, calça de moletom e camiseta de manga comprida que eu uso quando fico em casa corrigindo o trabalho dos alunos, e fui até a sala. A sala estava do jeito que eu tinha deixado de manhã. A cozinha também. Fui até o quarto de hóspedes, que a gente usa para guardar as malas que não cabem no armário, e uma estante de livros que o meu marido não quis jogar fora, e a porta estava fechada. Bati 2 vezes. Ninguém respondeu. Abri. Tinha uma mochila grande em cima da cama e um casaco dobrado na cadeira ao lado. A janela estava entreaberta. E o cheiro de um perfume que não era meu, não era do meu marido, estava no ar como se a pessoa já tivesse ficado ali tempo suficiente para deixar rastro. Fechei a porta devagar, fui até o banheiro de hóspedes e a escova de dente já estava no suporte. Sentei na beirada da banheira por uns 2 minutos sem fazer nada, só respirando. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou professora de língua portuguesa há 16 anos, e aquele era o apartamento que eu comprei com o dinheiro que eu juntei durante 12 anos de trabalho. Metade do valor era meu, a outra metade a gente tinha financiado junto. Mas a entrada, o dinheiro que garantiu que a gente não perdesse o apartamento para outra família na fila de espera, esse dinheiro era meu, eu sabia disso. E nunca precisei lembrar ninguém disso porque nunca tinha precisado antes. Voltei para a sala e esperei. Não precisei esperar muito. Uns 20 minutos depois, ouvi a chave na porta. Entrou uma menina de uns 22, 23 anos, cabelo preso, tênis novo, aquela expressão de quem acabou de chegar de viagem longa e está aliviada por ter chegado. Ela me viu sentada no sofá e parou. Oi? Ela disse. Você é a Renata? Sou, eu disse. E você é quem? Ela piscou um pouco, como se a pergunta fosse estranha. Sou a Camila, sobrinha da sua sogra. Ela não te falou? Eu fiquei olhando para ela por um tempo que foi longo o suficiente para ser desconfortável para as duas. Não, eu disse. Ela não me falou nada.
Camila abriu a boca, fechou, olhou para o lado como se estivesse procurando alguma coisa no ar que explicasse a situação, e então disse que ia ligar para a minha sogra. Eu disse que ia ligar também. Peguei o celular, fui para o meu quarto, fechei a porta e discou para o número da minha sogra que eu tinha salvo com o nome dela, simplesmente o nome dela, sem nenhum apelido carinhoso porque a gente nunca teve esse tipo de relação. Ela atendeu no segundo toque. Renata, a Camila chegou bem? Tem uma coisa que eu aprendi com 16 anos de sala de aula. Quando você vai confrontar alguém, o tom de voz importa mais do que as palavras. Eu fechei o olho por um segundo, respirei fundo pelo nariz e quando abri a boca, a minha voz saiu calma como água parada. Ela chegou, eu disse. O que eu preciso entender é como ela tem chave do meu apartamento e por que você não me perguntou antes de tomar essa decisão. Silêncio por uns 3 segundos. Mas eu pensei que o Fábio tinha falado com você. O Fábio não falou nada comigo. Ai, Renata, a Camila está numa situação muito difícil. Ela veio de Goiânia para fazer uma especialização aqui, não tem onde ficar. A pensão que ela ia ficar caiu fora na última hora. E o apartamento de vocês tem aquele quarto que fica vazio. Esse quarto não fica vazio, eu disse. Eu uso esse quarto para trabalhar. Mas você tem o escritório. Eu tenho um cômodo menor que eu uso como escritório. O quarto de hóspedes eu uso quando preciso de mais espaço. Mas isso não é o ponto. Renata, é temporário. Só enquanto ela não encontra um lugar. O ponto, eu repeti, um pouco mais devagar, é que essa é a minha casa, e você instalou uma pessoa aqui sem me perguntar. Não é sobre a Camila. É sobre você ter tomado uma decisão no meu apartamento como se ele fosse seu. Ela ficou quieta de um jeito que eu já conhecia. Não era o silêncio de quem está pensando, era o silêncio de quem está reorganizando os argumentos. Você está exagerando, ela disse. É família. Desliguei. Não porque estava com raiva demais para continuar, mas porque não tinha mais nada a dizer para ela naquele momento. Fiquei sentada na cama por uns 10 minutos, olhando para a parede, organizando o que eu sabia. A minha sogra tinha uma casa. Não um apartamento pequeno como o meu. Uma casa de 2 andares, 4 quartos, no bairro onde ela morou a vida toda. 2 dos filhos tinham saído de casa. Restou ela, o marido, e 2 quartos vazios. 2. Eu sabia disso porque a gente tinha passado o Natal lá 2 anos atrás e eu tinha dormido num desses quartos. A cama era boa, tinha armário, tinha banheiro próprio. Ela tinha espaço de sobra para colocar a sobrinha. Escolheu não colocar lá. Escolheu colocar aqui. E eu precisava entender por que antes de fazer qualquer coisa. Quando o meu marido finalmente ligou de volta, 3 horas depois, eu já tinha corrigido o resto das provas, lavado a louça do jantar que eu tinha feito só para mim porque a Camila tinha saído sem dizer nada e estava na cama lendo quando o celular tocou. Renata, me deixa explicar. Fábio, eu disse, marcando cada sílaba. Você sabia? Pausa. Minha mãe me falou semana passada. E você não me contou. Eu ia falar, só que você ia falar e decidiu não falar. Não é assim. É exatamente assim. Fechei o livro. Você sabia há 1 semana que sua mãe ia instalar alguém aqui dentro, e você ficou quieto. Isso não é esquecer de falar. Isso é escolher não falar. Ele ficou quieto por um momento. Ela está numa situação difícil, Renata. A Camila é uma menina boa. Eu não estou falando da Camila, eu disse, pela 2ª vez naquele dia. Estou falando de você. Estou falando da sua mãe. Estou falando de uma decisão que foi tomada sobre a minha casa sem que ninguém me perguntasse nada. Nossa casa. Você tem certeza que quer usar esse argumento agora? Silêncio de novo. Olha, ele disse, com aquele tom de quem está tentando desescalar uma situação sem necessariamente resolver nada, que era o tom que ele usava quando não queria enfrentar o problema de verdade. Ela fica só uns 3 meses, até ela se organizar. Depois a gente retoma a rotina normal. 3 meses você combinou com quem? Com minha mãe. Com a sua mãe, não comigo. Eu desliguei pela 2ª vez naquele dia. Não dormi bem. Não porque estava chorando ou em pânico, estava pensando. Quando eu não consigo dormir porque estou pensando, eu fico quieta de costas olhando para o teto e organizo o que sei da mesma forma que organizo uma aula. O que é fato, o que é interpretação, o que eu preciso descobrir ainda. E o que eu vou fazer com tudo isso?
Fato. Minha sogra tinha espaço na casa dela para receber a Camila. Ela escolheu não fazer isso. Fato. Meu marido soube com uma semana de antecedência e ficou quieto. Não foi falta de tempo. Foi uma escolha. Fato. A Camila tinha chave do meu apartamento. Isso significa que alguém providenciou uma cópia. Ou meu marido, ou minha sogra com uma cópia que eles tinham reserva. De qualquer forma, alguém deu acesso ao meu apartamento para uma terceira pessoa sem me consultar. Interpretação que eu estava tentando não deixar virar certeza ainda. Isso tinha sido feito assim de propósito, não porque ninguém pensou em me perguntar, mas porque alguém calculou que era mais fácil me apresentar o fato consumado do que pedir permissão e arriscar um não. O que eu precisava descobrir, até onde ia o planejamento disso? O que eu ia fazer, ainda estava decidindo. De manhã, quando eu saí para a escola, a Camila estava na cozinha fazendo café. Ela me deu um sorriso meio torto, de quem não sabe bem como se posicionar, e disse, bom dia. Eu disse bom dia de volta, peguei minha bolsa e saí. No caminho para a escola, eu liguei para a minha amiga Patrícia, que é advogada e que eu conheço desde a faculdade, não para pedir conselho jurídico naquele momento. Só para falar com alguém que eu sabia que ia me ouvir sem tomar partido por nenhum dos lados até entender a situação toda. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por uns 5 segundos. Você quer minha opinião de amiga ou de advogada? As duas. De amiga. O problema não é a menina. O problema é o padrão. Isso não surgiu do nada. Ela tinha razão. Não tinha surgido do nada. Eram pequenas coisas que eu tinha deixado passar porque cada uma delas, sozinha, parecia pequena demais para virar um conflito. A sogra que aparecia sem avisar e reorganizava minha geladeira para ajudar, o meu marido que concordava com as sugestões dela sobre onde eu devia colocar a estante, sobre como eu devia organizar o guarda-roupa, sobre qual dia era melhor para receber visita, as opiniões dela sobre as minhas escolhas de decoração que chegavam filtradas pela boca do meu marido como se fossem ideias dele. Pequenas coisas. Mas padrões são feitos de pequenas coisas. De advogada, Patrícia continuou, você tem direitos claros aqui. Esse apartamento está no seu nome também. Ninguém pode instalar um terceiro sem o consentimento de ambos os titulares. Se você quiser, tem caminho jurídico. Ainda não, eu disse, mas me explica como funciona esse caminho, só para eu saber que ele existe. Ela explicou. Eu ouvi com atenção, como ouço quando estou aprendendo algo novo que pode ser útil mais tarde, e agradeci antes de desligar. As aulas daquele dia foram normais. Eu entro na sala de aula e alguma coisa muda em mim automaticamente, como se houvesse um interruptor. Os problemas ficam do lado de fora. Dentro, sou professora. É a única separação limpa que a minha vida tem. E eu cuido dela com cuidado. Mas quando o último sinal tocou e eu fui para a sala dos professores pegar minhas coisas, me sentei por uns minutos antes de sair. Estava pensando na pergunta que ainda não tinha resposta. Por que minha sogra não levou a Camila para a casa dela? Não era falta de espaço, eu tinha visto com meus próprios olhos. Não era falta de recursos. A sogra trabalhava, tinha a aposentadoria, tinha a casa quitada. Então por quê? Eu pensei nisso durante o caminho de volta. E quando cheguei no apartamento e encontrei a Camila assistindo televisão na sala com as sandálias na mesa de centro, que era uma mesa de madeira que eu tinha comprado numa feira de artesanato e que eu tinha pedido para as pessoas não usarem como apoio de pés desde o dia que chegou, algo clicou na minha cabeça. Não foi raiva, foi clareza. A minha sogra não levou a Camila para a casa dela porque isso não servia para o que ela queria. O que ela queria não era ajudar a sobrinha. O que ela queria era ter uma presença dentro do meu apartamento. Alguém que pertencia a ela, que devia favores a ela, que ia reportar para ela, um ponto de contato permanente dentro do espaço que era meu. E meu marido tinha concordado com isso. Conscientemente ou não, tinha concordado. Eu disse boa tarde para a Camila, peguei um copo de água na cozinha e fui para o meu quarto. Sentei na minha escrivaninha, abri o computador e escrevi numa folha em branco as 3 coisas que eu ia fazer. Não em ordem de urgência, em ordem de importância. Primeiro,
conversar com o meu marido de um jeito diferente do que eu tinha feito até então. Não no telefone, não no calor do momento, não na defensiva. Sentar na mesma mesa, olho no olho, e dizer o que eu precisava dizer com toda a calma e toda a clareza que 16 anos de sala de aula me ensinaram a ter. Segundo, entender o que a Camila sabia sobre a situação. Ela tinha chegado achando que estava tudo acertado. Alguém tinha dado essa informação para ela. Eu precisava saber o que ela sabia para entender o quanto ela era parte do problema ou vítima da mesma falta de comunicação que eu. Terceiro, definir as regras da minha própria casa. Não como punição, não como vingança, mas porque regras claras são a única coisa que impedem situações assim de se repetirem. Meu marido chegou naquela noite por volta das 8. Ele entrou na sala, cumprimentou a Camila com uma naturalidade que me disse que os dois já se conheciam de antes, o que confirmou o que eu já suspeitava, e veio até a cozinha, onde eu estava terminando de preparar o jantar. Renata... Ele começou. Jantar daqui a pouco, eu disse. A gente conversa depois, tudo bem? Ele ficou me olhando por um segundo, sem saber bem o que fazer com aquela calma, e foi trocar de roupa. A gente jantou. Eu perguntei para a Camila sobre a especialização, o que ela estava estudando, quanto tempo durava o curso. Ela respondeu com cuidado, ainda tentando calibrar como eu estava me sentindo em relação à situação. Era uma menina inteligente. Eu percebi isso nessa conversa. Ela sabia que alguma coisa estava errada, mesmo que não soubesse exatamente o quê. Depois do jantar, quando a Camila foi para o quarto, eu disse para o meu marido que a gente precisava conversar e que eu preferia fazer isso na varanda. A gente foi para a varanda. Ele foi com a postura de quem está esperando uma briga. Eu fui com a postura de quem vai dar uma aula. Fábio, eu quero entender uma coisa antes de dizer qualquer outra coisa. Eu quero entender por que você não me contou. Eu já disse eu ia... Não, eu disse, levantando uma mão levemente. Não estou pedindo justificativa. Estou pedindo a resposta verdadeira. Você sabia há uma semana. Você teve tempo. Você escolheu não falar. Por quê? Ele ficou olhando para o chão da varanda. Porque eu sabia que você ia dizer não. Eu deixei isso ficar no ar por um momento. E se eu dissesse não, o que acontecia? Ele levantou os ombros. Ia ter confusão. Minha mãe ia ficar chateada, a Camila ia ficar sem lugar, ia ser um problema. Então você escolheu me colocar diante do fato consumado para que eu não tivesse opção de dizer não. Ele não respondeu, mas também não negou. Fábio, eu disse, bem devagar, quando você faz isso, quando você tira a minha capacidade de dizer não sobre a minha própria casa, você não está me poupando de um conflito. Você está me dizendo que a opinião da sua mãe importa mais do que a minha. Ele levantou a cabeça. Não é isso. Então me explica o que é. Ficou quieto de novo. É mais fácil, ele disse finalmente. Quando eu concordo com ela, as coisas ficam mais calmas. Quando eu me coloco no meio, todo mundo fica bravo comigo. Eu entendo que é mais fácil, eu disse. E eu entendia de verdade. Conheço esse padrão. Vi ele em alunos que evitam conflito até o momento em que o conflito explode. Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa. Coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia.
Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência. Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos, bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No 2º ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou, olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, a prima dela veio passar uns dias. A prima ficou no quarto de hóspedes que ficava do outro lado da casa. Mas numa manhã, minha sogra entrou no nosso quarto, olhou para a escrivaninha e disse que seria mais prático usar esse espaço para a prima guardar as malas. Temporariamente, ela disse: "Só esses dias." Dobrei os materiais, guardei dentro do armário, coloquei a planta no corredor. Guardei junto com ela uma coisa muito pequena dentro do peito. Uma coisa do tamanho de um caroço de fruta. Eu ainda não sabia que caroço, com tempo e condições certas, vira árvore. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu mesma me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas madrugadas de volta do plantão, quando entrava na casa quieta e o silêncio tinha um peso que o silêncio não devia ter. A resposta honesta é que a gente fica quando ainda acredita que a situação vai mudar. Quando o amor que sente por uma pessoa é suficientemente real para fazer os desconfortos ao redor dela parecerem temporários.
E a gente fica também porque sair exige uma energia que escasseia. Quando você trabalha 12 horas seguidas, volta para casa e ainda precisa calibrar cada movimento para não criar atrito num espaço que não é seu, mas onde você precisa dormir. Meu marido era um homem presente quando estávamos sozinhos. O problema era que os dois sozinhos naquela casa significavam apenas que a mãe dele não estava no mesmo cômodo. Mas ela estava no andar de baixo, ela estava nas regras não escritas que moldavam tudo, ela estava nas hesitações que ele fazia antes de concordar comigo em qualquer coisa que pudesse, direta ou indiretamente, passar pelo filtro do que ela aprovaria. No terceiro ano fui entendendo a geometria daquela casa com uma nitidez que não conseguia mais ignorar. Havia uma hierarquia silenciosa. Minha sogra no centro, como sempre havia sido, meu marido em órbita próxima, filho único que havia crescido como o eixo em torno do qual ela organizava o sentido das coisas. E eu numa posição que nunca havia sido definida com clareza, o que na prática significava que podia ser redefinida a qualquer momento, por qualquer motivo, sem que ninguém precisasse pedir licença. Minha sogra tinha opiniões sobre tudo, e as expressava com a naturalidade tranquila de quem nunca precisou aprender que opinião deve ser pedida antes de ser dada. Sobre como eu dobrava as roupas de cama que ficavam com vincos no lugar errado. Sobre o horário que eu chegava do plantão, que segundo ela atrapalhava o sono leve que ela tinha nos anos mais recentes. Sobre o tempero que eu usava quando cozinhava nos fins de semana, que era forte demais para o estômago dela. Sobre a forma como eu atendia o telefone em casa, que ela achava que eu falava alto demais. Uma noite, voltei de uma virada de plantão. Eram quase 00:30. Entrei devagar, sem acender a luz do corredor. Fui direto para a cozinha aquecer uma sopa que havia deixado separada. Minha sogra apareceu na porta da cozinha com o hobby fechado e os cabelos presos. Ficou me olhando por um momento. Então disse que havia uma lâmpada queimada no corredor e que ela havia pedido para o meu marido trocar. Virou e foi embora. Fui para o quarto, aqueci a sopa no micro-ondas pequeno que tínhamos no quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava lá, já havia trazido de volta depois que a prima foi embora. Olhei para ela por algum tempo e pensei, isso não acaba sozinho. Contei para o meu marido no dia seguinte. Sem acusação, só fatos, que me sentia monitorada. Que chegar tarde depois de um plantão pesado e encontrar aquela aparição silenciosa na cozinha era uma coisa pequena em si, mas que aquela coisa pequena se somava a 100. Outras coisas pequenas que juntas formavam um peso que eu carregava todos os dias. Que eu precisava de um espaço onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele ouviu. Fez aquela pausa que eu já conhecia, a pausa de quem está calculando a resposta menos problemática. Então disse, ela não faz isso de mal, é o jeito dela, sempre foi assim. É a casa dela, você sabe como é. Quando o jeito de alguém me afeta todos os dias, eu disse com calma, ele se torna sobre mim, mesmo que não seja a intenção. Meu marido olhou para a janela. Não respondeu. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim, não foi raiva ainda. Foi um entendimento silencioso de que estava esperando uma proteção que não existia no repertório do meu marido, não porque ele fosse cruel, mas porque havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Para ele, aquilo era o funcionamento normal das coisas. Para mim, era o ar que estava faltando. Passei os meses seguintes observando com uma atenção diferente. Observei meu marido, como ele ficava 2 centímetros mais baixo quando a mãe entrava no cômodo, como ele escolhia palavras mais cuidadosas, como ele ria das piadas dela com uma leveza que não usava mais comigo. Observei minha sogra, que não precisava falar alto nem ser direta para exercer o controle que exercia. Ela operava no território das sugestões, dos olhares, das reorganizações silenciosas, de uma estrutura tão consolidada que funcionava por inércia, sem esforço aparente, como uma corrente que você não sente enquanto está dentro dela. Observei a estrutura daquela casa e entendi que não havia um problema isolado de temperamento. Era uma arquitetura construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta, sem manual, sem ninguém me dizer que as fundações não eram negociáveis. Foi no 4º ano que comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro.
Sou filha de uma mulher que criou 3 filhos com um salário de auxiliar de serviços gerais depois que meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos e que me ensinou desde cedo, com aquela firmeza quieta de quem não tem margem para improvisar, que dinheiro guardado é a única liberdade que não pede permissão para existir. Mas até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí, poupei com destino. Meu salário havia crescido. Tinha terminado a especialização, assumido coordenação de turno na UTI. Fazia também supervisão de estágios na faculdade, 2 manhãs por semana, uma renda adicional que entrava direto numa conta que só eu acessava. Além disso, havia recebido um apartamento de herança quando minha avó morreu no 3º ano de casamento. Um apartamento pequeno no centro de Jundiaí que havia colocado para alugar imediatamente. A renda desse aluguel entrava todo mês numa conta separada. Meu marido sabia que o apartamento existia. Nunca me perguntou quanto rendia. Desde o 1º ano contribuía mensalmente com as despesas da casa. Havia proposto porque era justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, condomínio, mercado. Minha sogra havia dito que não era necessário, que a casa estava paga e que ela não precisava. Mas eu insisti, porque para mim era uma questão que não era sobre dinheiro, era sobre não dever nada a ninguém. Meu marido havia concordado, e eu transferia todo mês, sem faltar. O que descobri mais tarde, numa conversa que não foi suave, é que minha sogra nunca havia sido informada dessas transferências. Mas isso vem depois. Estou no 4º ano ainda. Comecei as pesquisas num caderno forrado de preto que guardava dentro da bolsa de materiais da especialização, onde ninguém pensaria em procurar nada. Listei o que tinha, o que entrava todo mês, o que poderia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu conhecia menos. Depois municípios ao redor, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Indaiatuba, que fica a 30 quilômetros e tem aquele silêncio de cidade que ainda cresceu com calma. Fiz contas de imóvel, de reforma, de custo mensal, de potencial de locação. Aprendi sobre financiamento, sobre regime de bens, sobre o que é separação de aquestos e o que isso significa na prática quando um casamento termina. Me preparei para cenários que eu esperava não precisar usar, mas que precisava conhecer. No 5º ano, minha sogra ficou doente. Nada grave. Uma pneumonia que deixou ela debilitada por 6 semanas e que trouxe, junto com os cuidados e os médicos e os remédios, uma intensidade na dinâmica da casa que eu não havia experimentado ainda. Ela precisava de ajuda para tudo, e eu, como enfermeira, naturalmente me tornei a referência de cuidados. Não foi uma escolha consciente, foi uma escorregada suave para um papel que ninguém havia me pedido formalmente, mas que foi sendo preenchido porque eu sabia fazer. Curei ela com competência e atenção. Dei os remédios no horário certo, monitorei os sinais vitais, liguei para os médicos quando precisou, e ao mesmo tempo percebi, com uma clareza que me desconfortou, que nem no período em que ela mais precisou de mim ela me reconheceu como alguém que tinha direito ao seu próprio espaço naquela casa. A gratidão que ela expressava era real, mas era a gratidão de quem agradece uma prestação de serviço, não de quem reconhece uma pessoa. Numa tarde de convalescença, estava sentada ao lado da cama dela enquanto ela descansava. Ela abriu os olhos, me olhou por um momento e disse: "Você é muito competente, sabia?" E então fechou os olhos de novo. Fui para o quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava ali, havia crescido naqueles meses, estava maior do que quando comprei. Abri o caderno forrado de preto. Olhei para os números por um tempo e pensei: está chegando a hora. No 6º ano, a planta sumiu. Não foi a pior coisa que aconteceu naqueles anos. Havia coisas piores, mais pesadas, mais difíceis de nomear. Mas a planta sumiu no momento em que eu já havia guardado o suficiente, já havia pesquisado o bastante, já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que já estava tomada em algum lugar dentro de mim, que não era mais acessível à dúvida. Encontrei a planta na área de serviço, encostada na parede, com a terra seca e as folhas baixas, com aquela postura de coisa que foi colocada num lugar provisório por alguém que não tinha intenção de cuidar dela ali. Perguntei para o meu marido:
Ele disse que a mãe havia achado que a terra do vaso poderia manchar o peitoril da janela, que ela havia colocado no corredor de serviço temporariamente. Peguei a planta, reguei, coloquei de volta na janela do quarto. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco, olhei para os números na tela por um longo tempo. Era mais do que eu mesma me dava crédito, muito mais. Guardar crédito de si mesma havia se tornado um hábito que eu havia perdido naqueles anos sem perceber quando exatamente tinha começado a perdê-lo. Fechei o aplicativo. Olhei para o teto. Pensei, agora. Comecei as visitas a imóveis num ritmo cuidadoso, usando janelas entre turnos e supervisões na faculdade. Visitei 6 propriedades ao longo de 2 meses. A 7ª foi numa tarde de março em Indaiatuba, num bairro chamado Jardim Morada do Sol, com ruas arborizadas e o tipo de silêncio que as cidades pequenas guardam nas tardes de semana como se fosse um recurso natural. O corretor abriu o portão e eu entrei antes dele. Casa de esquina, um único andar, mas bem distribuído. Sala com janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar toda. Cozinha ampla com bancada de pedra. Um quarto com varanda voltada para o quintal, onde havia uma pitangueira que devia ter sido plantada há muito tempo, porque tinha o tronco grosso de quem cresceu sem pressa. E na parte lateral da casa, com entrada independente pela rua de trás, um espaço pequeno, mas completamente estruturado. Sala, quarto, banheiro, copa, separado, com chave própria. Esse espaço aqui, o corretor disse, aluga muito rápido nessa região. Profissional autônomo, estudante de pós-graduação, pessoa que precisa de endereço comercial. A demanda é maior do que a oferta. Fiz os cálculos enquanto ele falava. Com a renda do espaço lateral somada ao aluguel do apartamento de Jundiaí, as despesas mensais da casa nova cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de tudo o mais. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava, com uma urgência que já tinha o tamanho de 6 anos, de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, mas de respeito pelo tamanho do que aquele gesto significava e por tudo que ele ia movimentar. Conversei com minha irmã que mora em Ribeirão Preto. Consultei uma advogada que uma colega da UTI me indicou, especializada em direito de família. Reli o contrato 3 vezes. Entendi o que era meu por direito, o que havia sido adquirido antes do casamento, o que estava protegido. Assinei numa quarta-feira no final da tarde, durante uma janela, entre a supervisão na faculdade e o início do turno noturno. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei sentada no carro por alguns minutos no estacionamento, com o motor desligado e a tarde de março ao redor. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um momento para reconhecer. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em muitos anos, um lugar no mundo com o meu nome na escritura e nenhuma negociação pendente. Voltei para Campinas naquela noite. Jantamos os 3, como em qualquer quarta. Minha sogra falou sobre uma prima que havia viajado para o interior. Meu marido perguntou como havia sido o turno. Disse que tinha sido tranquilo. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila embaixo da cama. Nos dias que se seguiram, comecei a reforma por mensagem com uma engenheira que o corretor havia indicado, uma mulher de poucas palavras e muito resultado, que entendia o que eu precisava, sem que eu precisasse explicar 2 vezes. A varanda do quarto foi o espaço que planejei com mais atenção. Queria uma cadeira. Uma só, no lugar que eu escolhesse, com uma mesa do lado para colocar uma xícara ou um livro, com o espaço certo para ser e não fazer nada de importante durante um tempo que ninguém cronometrava. Planejei cada detalhe com uma precisão que eu sabia ser sobre mais do que mobília. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma bolsa por semana. Discreta, sem pressa. Primeiro os documentos, certidões de nascimento, diplomas, registros no conselho de enfermagem, comprovantes de contribuição com as despesas da casa que eu havia guardado em pasta desde o primeiro mês, depois as coisas de valor afetivo, as cartas da minha mãe, as fotos da minha avó,
o relógio do meu pai que não funcionava mais, mas que eu não podia perder. Depois as roupas de fora de temporada. Depois os livros de medicina e enfermagem, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas comuns. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que fazer com isso. Até hoje não tenho certeza de qual das duas é verdade. A engenheira mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto para visita quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de Campinas antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Entrei em Indaiatuba quando o céu ainda estava com aquela cor de antes do sol subir completamente. Abri o portão da casa nova com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato, dentro da cabeça, por meses. A luz entrava pelas janelas altas da sala, com uma generosidade que a casa da minha sogra, com suas venezianas meio fechadas e suas cortinas espessas, nunca havia tido. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O banheiro tinha o box amplo que havia especificado porque depois de 12 horas num hospital, o que você mais quer é espaço para respirar. Subi a escada que levava à varanda. Abri a porta. A pitangueira estava lá no fundo do quintal, com aquela solidez de coisa que cresceu sem pedir permissão a ninguém. Fui até a beirada da varanda, apoiei as mãos no parapeito, fiquei olhando por um tempo que não sei converter em minutos. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia olhar de inventário. Havia o vento de março e o silêncio tranquilo de um bairro que ainda não havia acordado completamente naquela manhã. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás a caixa que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhada num casaco velho, a planta de folhas largas e escuras que havia comprado anos atrás numa loja de jardinagem, numa tarde em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim. Subi. Coloquei a planta no canto da varanda, onde a luz chegava com o ângulo certo. Depois fui buscar a cadeira, que estava no porta-malas do carro desde quinta-feira. Coloquei no centro da varanda. Sentei. Fiquei olhando para o quintal, para a pitangueira, para a luz que ia clareando devagar. Fiquei ali por um tempo que não sei nomear. E então chorei, não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que chega quando você pousa algo que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido o tamanho do peso. Só sentia o cansaço que vinha junto, e que só aparece quando você para. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra havia feito coxinha de frango e comentou que a farinha nova era melhor que a anterior. Meu marido perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Havia contratado uma empresa pequena. 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com um profissionalismo discreto que eu havia verificado em 3 avaliações antes de contratar. Tudo havia sido combinado por mensagem. Eles sabiam o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota no meu nome, os eletrodomésticos que havia adquirido ao longo dos anos, a estante grande com todos os meus livros de medicina e enfermagem, as caixas que já estavam no porta-malas, a planta que havia voltado para o quarto, porque a varanda havia se tornado um território incerto, e uma caixa guardada no alto do armário com as coisas que não havia conseguido levar aos poucos, o caderno forrado de preto, as cartas da minha mãe, o relógio do meu pai, os comprovantes de transferência mensais em pasta fina, com etiqueta. Meu marido tinha saído cedo para uma vistoria de obra no interior, algo que havia combinado há semanas. Minha sogra tinha aula de bordado numa associação do bairro às 8 e saía pontualmente às 7h45. 6 anos ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a cozinha. Abri a segunda gaveta da esquerda, aquela que ninguém usava porque ficava mal encaixada e precisava de força para abrir. Havia guardado ali, semanas antes, a pasta com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito desde o primeiro ano de casamento. Cada mês, cada valor, tudo impresso e datado. Retirei a pasta, coloquei na mochila. Eram 8h30 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra entrou pelo corredor, a bolsa de bordado no braço, o rosto com aquela expressão de quem chegou em casa e vai colocar a bolsa na cadeira de sempre antes de fazer o café.
Parou no meio do corredor quando viu as caixas. Ficou olhando para os profissionais. Depois virou e me viu, de pé na entrada da sala, supervisionando o andamento. A expressão dela era uma que eu nunca havia visto naquele rosto. Não era raiva, era desorientação pura. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas completamente erradas. Como alguém que acorda num quarto que reconhece, mas com os móveis todos trocados de lugar. O que está acontecendo aqui? Eu disse simples, sem tremor. Estou indo embora. Ela me olhou por alguns segundos. A bolsa de bordado continuava no mesmo braço. Ela ainda não havia se movido. Indo para onde? O que é tudo isso? O Rodrigo sabe disso. Vou falar com ele quando for o momento. Você não pode fazer isso assim. Isso é uma falta de respeito com esta casa, com tudo que foi feito por você aqui. Respirei fundo. Havia algo que eu havia decidido dizer, que havia ensaiado não por teatralidade, mas porque algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para existir de verdade, para encerrar com clareza o que o silêncio nunca consegue encerrar direito. Preciso te contar uma coisa. Usei o mesmo tom que uso na UTI quando preciso explicar um procedimento para um familiar que está com medo e precisa de informação antes de precisar de conforto. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para as despesas desta casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem faltar uma única vez. Ela me olhou. Não disse nada. Tirei a pasta da mochila. Abri. Mostrei os comprovantes. Não empurrei na mão dela. Só mostrei, como quem apresenta um dado que existe independente de ser aceito ou não. Você não sabia porque meu marido administrava essa conta e nunca te informou, mas eu contribuí 6 anos, todo mês. Não fiz isso para que você soubesse ou agradecesse, fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor todos esses anos. A gente dividia este espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Um dos profissionais passou por nós carregando a estante pelos 2 lados. Minha sogra ficou parada com a bolsa no braço e pela primeira vez em 6 anos eu vi no rosto dela uma expressão que não sabia nomear completamente. Não era remorso, era cedo demais para isso. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida ao longo de tanto tempo que nunca havia precisado ser testada. Não acrescentei mais nada. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado, era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. E na parede uma área de tinta menos desbotada, um retângulo exato onde a estante havia ficado por 6 anos. O contorno preciso do espaço que eu havia ocupado naquela casa. Desci com a mochila. No corredor, minha sogra continuava no mesmo lugar, mas havia algo diferente na postura dela. Ela havia colocado a bolsa de bordado numa cadeira. Estava com as mãos na frente, os dedos entrelaçados, com aquela posição de quem está segurando alguma coisa por dentro. Parou de se mexer quando me viu descer. Cláudia. Não era o nome que ela usava comumente. No dia a dia era sempre você. O fato de ela usar o meu nome tinha um peso que eu senti físico. Parei. Ela me olhou por um momento. Havia uma expressão no rosto dela que eu passaria tempo processando, a expressão de alguém que passou muito tempo sabendo mais do que podia dizer, e que naquele momento, por uma razão que eu não sei explicar completamente, conseguia deixar uma parte disso aparecer na superfície. Eu sei que não foi fácil aqui, ela disse, baixo. Fiz uma pausa. Não havia esperado isso. Ele é o meu filho, continuou ela, e eu nunca soube muito bem onde terminava a cuidar dele e começava a ocupar o espaço de vocês. Eu aprendi a organizar tudo, desde que fiquei sozinha. Aprendi que as coisas no lugar certo eram a forma que eu tinha de manter alguma ordem quando outras coisas não tinham mais ordem nenhuma. Mas eu entendo que o lugar certo para mim pode não ser o lugar certo para você. Olhei para ela. Havia algo naquelas palavras que custava mais do que parecia. Não era desculpa. Era um reconhecimento, parcial, incompleto, tardio, mas real. A senhora sempre foi boa comigo, eu disse, com cuidado, mas boa não é o mesmo que suficiente, e eu precisava de suficiente. Ela ficou me olhando.
os dedos ainda entrelaçados. Depois ela deu um passo, veio até mim, e por um segundo achei que ela fosse falar mais alguma coisa. Mas ela só pegou a minha mão por um instante, a palma dela áspera de décadas de bordado, os dedos finos. Me segurou por um momento, depois soltou. Não disse mais nada. Saí. Fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a planta embrulhada no casaco velho. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia. O caminhão na frente, o sol de março do lado direito da janela. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez atendi. Cláudia, minha mãe acabou de me ligar. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Quando você comprou uma casa? Casa de esquina em Indaiatuba. Um andar, varanda, espaço lateral independente. Assinei a escritura há 4 semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa longa. Fernanda, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão assim é do casal. Respirei devagar. Queria manter a clareza que havia me custado muito tempo construir. Eu transferi um valor para as despesas da sua casa de origem todo mês durante 6 anos. Todo mês, sem falhar. Você sabia? Sabia. A sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por generosidade. Para mim, eu estava contribuindo com metade de uma estrutura onde não tinha voz sobre nada. Nem sobre onde colocar uma planta na janela do meu próprio quarto. O dinheiro que guardei é o que sobrou depois de todas as minhas contribuições. Era meu, foi sempre meu. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha, sem conversar. Eu recomendo que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava limpa. O caminhão na frente, estável. O sol da manhã entrando pela janela do lado direito. Cheguei em Indaiatuba às 10 da manhã. Os profissionais descarregaram com cuidado e eu fui indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu, como se eu houvesse decorado aquela casa na cabeça durante meses porque havia decorado. Quando foram embora, fui até a varanda. Coloquei a planta no canto onde a luz chegava certa. Coloquei a cadeira no centro, onde eu havia imaginado desde a primeira visita. Sentei. Olhei para a pitangueira no quintal, para a luz que batia diferente em Indaiatuba do que batia em Campinas, para o silêncio tranquilo de uma rua de bairro numa manhã de sábado. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Depois desci, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros de medicina na prateleira que havia pedido para colocar acima da bancada. Colei na geladeira, com um ímã azul que havia comprado junto com a casa, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena, e reclamava que alguma coisa estava difícil demais de fazer. Quem sabe o que quer, encontra o caminho. Quem não sabe o que quer, fica esperando que alguém encontre por ela. Fiquei olhando para a frase por um momento. Depois preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma nova, com uma nitidez que tinha algo de inédita. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que precisava de um consultório com entrada independente para atender crianças e que havia ficado feliz com o quintal que dava para o fundo, porque algumas crianças precisam de espaço para não ficar presas dentro de 4 paredes durante 50 minutos. A renda do espaço lateral somada ao aluguel de Jundiaí cobria mais do que as despesas mensais da casa nova. Eu continuava trabalhando na UTI. Continuava crescendo na carreira. Mas o que eu construía agora tinha o meu nome em todos os lugares onde importava. O processo de separação foi conduzido pelas advogadas com ordem e sem cena pública. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Fui num café em Campinas, um lugar sem memória para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia dormido mal por muitas semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia tido uma conversa difícil com a mãe dele, que queria tentar de novo num lugar dos dois, só os dois, sem interferência de ninguém. Ouvi até o fim. Então disse: "Você teve 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa briga grande.
Precisava ser nas coisas pequenas. Em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua mãe, antes de pensar no que era justo para mim, em cada vez que você deixou passar porque era mais fácil, em cada vez que o silêncio foi a resposta que você escolheu porque a outra resposta tinha custo. Eu não estou com raiva, mas não tenho mais energia disponível para construir dentro de uma estrutura que nunca me coube do tamanho que sou. Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem 15 dias depois, um texto curto, 5 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a casa havia ficado diferente, e que ela havia encontrado a planta ficus pequena que eu havia deixado no corredor de serviço no primeiro ano, antes de levar para o quarto, e que havia colocado ela no peitoril da janela da sala, onde a luz chegava bem. Fiquei olhando para essa última frase por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ela havia escrito. Uma mensagem curta, sincera, sem ressentimento e sem abertura para continuidade imediata. Não houve mais troca depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não sei explicar completamente, porque ela fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a ter. E às vezes o máximo que uma pessoa consegue fazer é colocar de volta no lugar certo uma coisa que pertencia à outra, depois que a outra já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é amargura. Amargura exige que você continue olhando para o mesmo ponto, e eu aprendi que continuar olhando para o que ficou para trás é uma maneira de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido, sim. Mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que resistir é virtude. Que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga quem você é. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando olhei para o espelho numa tarde do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para ela mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a planta tirada da janela. Não os 6 anos de comentários não pedidos sobre tempero e volume de voz e dobras de lençol. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos, e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para ver de longe. Independência financeira não é sobre acumular dinheiro. Isso eu aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho inteiro que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo a partir do desespero, mas a partir da escolha. Hoje, quando chego do trabalho, entro pela porta lateral que dá para a escada de trás, aquela que sobe direto para o 2º andar. Criei esse hábito desde o começo, porque queria entrar pelo caminho mais curto até a varanda. Largo a mochila na cadeira da entrada. Troco de roupa. Subo. A planta está no canto da varanda desde o primeiro dia, com as folhas largas voltadas para a luz que chega do quintal. Ela cresceu mais, ficou maior do que eu esperava. A pitangueira está lá no fundo, com aquela solidez de raiz velha que não precisou pedir permissão para ficar. Sento na cadeira. Às vezes levo um chá. Às vezes não levo nada. Às vezes fico 20 minutos. Às vezes fico até escurecer. Às vezes ouço música. Às vezes fico em silêncio completo. Aquele silêncio não tem peso nenhum. É só silêncio. Ontem, numa tarde de terça, depois de um turno longo em que a UTI havia exigido tudo que eu tinha, subi com uma xícara de café e um livro que havia começado na semana anterior. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e mandou mensagem perguntando se eu queria que ela regasse a pitangueira enquanto eu estava de plantão no fim de semana. Respondi que sim, que obrigada.
Fiquei lendo até o sol sumir. Quando o quintal ficou escuro, fechei o livro, olhei para a silhueta da pitangueira, que tem aquele formato de coisa que cresceu do jeito que quis, sem pedir permissão para nada. Não havia nada que eu precisasse justificar. Não havia olhar de inventário esperando por mim ao descer. Havia só a noite chegando no ritmo dela, e eu no meu lugar, na minha varanda, com a minha planta, no meu silêncio. Às vezes penso no ficus colocado no corredor de serviço, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto do lugar errado. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou, não porque seja má pessoa, mas porque nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não tem como dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando sentem a falta do que havia preenchido o espaço. A planta está na varanda, no ângulo certo, com a luz chegando do lado que eu escolhi. Ela não precisou de permissão para crescer.